Bem-vindo a mais um TVJC, eu sou Giovanni Sandes, colunista de política, e a gente está aqui com Ana Luísa Ferreira, que é consultora. Ela conhece muito bem essa área de parcerias público-privadas e concessões, e é um assunto que voltou à moda aí este ano. Depois de alguns contratos em Pernambuco, com a Arena, com o Itaquitinga, a área de saneamento, por exemplo, a gente voltou a discutir aí, nesta semana, por sinal, uma PPP para o prédio da Sudene. Quer dizer, então a gente está tendo PPP no Parla Shopping, lá do Eduardo Cunha. E aí eu queria começar já conversando sobre isso com a Ana Luísa. Ana Luísa, que receita genérica é essa? PPP para tudo? PPP cabe para tudo mesmo ou não? Não, na verdade, PPP é um instrumento da parceria público-privada que tem um potencial enorme, está sendo utilizada, está sendo muito falada e discutida no mundo todo, não é simplesmente novidade aqui no Brasil, mas que para você adotar precisa ter um critério muito bem definido, né? Assim, quando a gente fala, por exemplo, em PPPs como eles chamam de brownfield, né? Assim, de ativos já existentes, como é a questão de um prédio que já existe. Um prédio como a Sudene, que já existe. Como a Sudene, que já existe, você precisa ter um cuidado ainda maior. Por quê? Existem algumas razões pelas quais você deve fazer PPP, né? Ou razões comuns pelas quais se fazem PPP. Se a gente for simplificar bem, você pode cair em duas razões. A primeira sendo o governo tendo a possibilidade de acessar capital, recursos privados, né? Assim, isso envolvendo uma gama de coisas, mas assim, vamos dizer, por capital, acesso a recursos do setor privado. E a segunda razão, que é por ganhos de eficiência, né? Assim, porque o governo se juntando com o setor privado, você pode pegar o melhor dos mundos, né? Assim, digamos, setor público, setor privado, e o setor privado, a gente sabe, pode ter uma eficiência maior, né, no trabalho em vários aspectos do que o setor público. É muito perigoso a gente fazer PPP focando somente no aspecto do capital, né? Assim, então, assim, o foco da uma PPP, realmente, para ela ser fundamentalmente correta, dar certo, a gente tem que ter ganho de eficiência real. Quando a gente está falando de ganho de eficiência real, é assim, um setor privado que vai ter mais flexibilidade para mudar a tecnologia, para escolher uma tecnologia, para ter uma manutenção mais inovadora e tal. E quando a gente fala de um ativo já existente, né, um prédio já existente, as possibilidades que você tem para inovar naquilo ali são mais limitadas, né? Porque o desenho daquela obra já foi construído, a arquitetura já está lá e tudo. Então, assim, pode dar certo, não é que isso vá dar errado, mas a gente precisa ter um cuidado maior na análise do objeto dessa PPP, né? Se é apropriado ou não. Um dos modelos aí de contrato, não modelo exatamente não, mas o foco exatamente, a diferença que você está falando, né, entre focar na obra e focar numa modelagem que é mais complicada do que simplesmente tijolo e concreto. Um tipo de obra foi criticado, foram as arenas da Copa, né? Teve muitos estádios, como Pernambuco, por exemplo, e não era um projeto que era um prédio existente, quer dizer, a iniciativa privada foi lá e desenhou. Esse tipo de projeto, ele tem algum problema? O que é que se diz, por exemplo, a experiência europeia? Veja só, né? Não é só simplesmente se for um ativo mais já existente, ele é menos voltado a PPP, se for um novo, a PPP vai dar certo. Mesmo com novos ativos, você precisa tomar um cuidado maior, né? Assim, em PPP, e a gente está falando de experiências do mundo todo, no mundo todo ainda é muito novo, então assim, é importante você ver caso a caso e não ir taxando, isso vai dar certo, isso daqui vai dar errado, né? Assim, pode fazer sentido num lugar, e para um objeto não fazer sentido em outro, e precisa se estudar de fato. Mas, como você vinha falando, a experiência, né, da Europa, particularmente a Inglaterra, que é o berço maior das parcerias público-privadas, vem mostrando que você deve ter um cuidado redobrado com PPPs para ativos que têm um risco muito grande de se tornarem obsoletos, né? Assim como é o caso de estádios, que a gente não tem um uso tão garantido, né? Assim, o risco de você esvaziar aquilo, ou de você não ter receita suficiente para cobrir aquele custo operacional, o risco é alto. Então, assim, de fato, isso já levanta uma bandeira assim, de atenção. Porque sabe? a gente está pagando por um ativo, como se diz no mercado, que está disponível, Isso. você usa ou não. E outra coisa,
Contratos de PPP, a gente sabe que normalmente são contratos longos, né? Assim, que pode durar aí 30 anos. Então, você está comprometendo recursos públicos, né? Assim, receita dos pagadores de impostos, né? Dos próximos 30 anos, para um ativo que a gente sabe que ele vai ser muito útil hoje, mas que a gente não tem certeza, que o risco é muito alto nos anos que vão seguir. Isso, claro, né, assim, já fica óbvio que precisa de uma atenção maior, né, de um plano B, enfim, de como é que vai ser a cobertura caso essas receitas não se consolidem, né, naquele... E você acha que esse tipo de experiência é complicada, né, que o Brasil, Pernambuco, porque a gente, afinal, está num jornal que é do Estado, está na região Nordeste, mas você acha que esse tipo de contrato, ele pegou uma espécie de má fama no Brasil? Pernambuco teve experiências complicadas, teve a Arena Pernambuco e Itaquitinga, mas por outro lado a gente tem o pedágio do Paiva, que pelo menos até onde a gente sabe não teve problema, tanto do aspecto financeiro quanto de rejeição de quem está usando a via. A gente tem a PPP do saneamento, a da Compesa, que novamente, pelo menos até o momento, a gente não tem relatos, nem registro de Tribunal de Contas, de maiores problemas. Em outros estados também, contratos que aparentemente dão certo, né? Tem na área de saúde, por exemplo, na Bahia. Você acha que pegou uma fama PPP aqui em Pernambuco especificamente, ou em outros locais do país? Giovanni, eu espero que não tenhamos chegado lá ainda, né? Assim, eu sou um entusiasta de parcerias público-privadas, acho que é um instrumento que tem um potencial enorme e, particularmente, tenho esse receio que a gente está utilizando o instrumento sem o devido cuidado, né, assim, que ele requer por parceria público-privada ser necessariamente complexa, né, assim, ter que ser bem feita, ter que ser feita com transparência para dar certo, que termine ganhando essa má fama. Por enquanto, eu acho que ainda não. Eu acho que a gente precisa aceitar que é normal, que PPPs no Brasil são muito recentes, então a gente tem uma lei aí que acabou de completar 10 anos, né, no ano passado. Depois que a lei foi implementada, né, o marco regulatório, você ainda teve um certo tempo para se lançarem as primeiras PPPs de cada estado e tal. Depois que se lançou, até você fazer a contratação dessas PPPs, iniciar as obras, iniciar as operações, e aí é que podem vir os maiores problemas. A gente ainda não tem como ter um apurado, né, assim, do que realmente deu certo, deu errado e tal. É importante a gente não desanimar com esses casos que a gente já vê que estão apresentando problemas sérios, né, porque faz parte da experiência. Agora a gente precisa, sem dúvida, ter uma postura muito crítica com relação a por que deu errado, sabe? Assim, não aceitar isso e continuar fazendo o PPP sem prestar atenção nas lições aprendidas que a gente tem, né? Assim, uma preocupação que eu tenho muito quando a gente tem uma visão mais global, assim, né, de PPP, é que, apesar de ser um instrumento, como eu te falei, no mundo todo, mesmo na Inglaterra, que é o berço, ainda é muito discutido, ainda tem gente contra, gente a favor, né? Assim, não tem aquela coisa extremamente consolidada, mas a gente já tem uma experiência, né, assim, de outros países. E dá uma certa preocupação que os países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, eles estejam implantando as suas parcerias público-privadas sem prestar atenção nas lições aprendidas de outros lugares que já estão com isso mais consolidado, né? Então, assim, se a gente tem tanta lição já para ver onde fazer PPP, onde não fazer, o que é que realmente importa, né? Assim, por que é que todo mundo diz, né, nesses países que você tem que ter o suporte político, que você tem que ter uma estrutura financeira e jurídica que faça sentido? Por que é que para PPP dar certo você tem que ter estabilidade, né? Então, a gente não pode ignorar simplesmente essas coisas que já estão tão claras em outros lugares. Preciso ter essa postura muito crítica para, vamos se utilizar da ferramenta PPP, mas vamos fazer de maneira muito responsável, né, para a gente ter bons casos. Aproveitando o modo que a própria Ana Luísa mencionou, eu ia perguntar sobre essa questão da política, aí, como última pergunta para a gente. A gente está falando de contratos que são de longo prazo e a gente tende a falar muito de mercado, até porque a PPP é um instrumento prioritariamente de engenharia financeira, porque você vai estar falando de dinheiro ao longo do tempo, mas e onde é que entra a parte da política? Você mencionou claramente a questão da estabilidade. Uhum. Onde é que entra a política nesse componente das experiências que deram certo ou errado aqui no Brasil?
Giovanni, o componente político na PPP, ele precisa ser francamente discutido e precificado, né? Porque, assim, a gente sabe que taxa de juros, taxa de retorno, ela é baseada em uma perspectiva de risco. Quanto mais risco eu tenho, mais retorno eu, como investidor, vou precisar requerer, né, um retorno previsto para valer a pena eu estar arcando com aquele investimento. Então, assim, o risco político, ele aumenta o valor, né, ele aumenta o preço, digamos assim, do dinheiro, né, assim, do investidor. Por isso que a estabilidade ela é tão importante, porque se você está apostando num ambiente estável, eu não tenho muito do que me preocupar, né, assim. Então, assim, é um componentezinho da taxa de juros, que é o risco político, que quanto maior a instabilidade, maior o preço que eu tenho que pagar por esse risco político, né, assim. Então, de fato, a gente arca com custos reais, palpáveis, né? Assim, que a gente pode monetizar mesmo. Vamos dizer, o pedágio no final do dia fica mais caro porque tem uma instabilidade política, sem dúvida. O pedágio pode ficar mais caro, a entrada naquele show pode ficar mais cara. Na verdade, o imposto fica mais caro, porque quando a gente está falando de PPP administrativa, né, que tem modelos belíssimos de parceria público-privada para construção e operação de escolas públicas, por exemplo, de hospitais públicos, a gente tem exemplos muito bons também. E isso tudo são PPPs que não são pagas com o dinheiro de quem vai lá utilizar a escola ou o hospital, né? Assim, quem paga é o governo diretamente a concessionária. E esse dinheiro vem diretamente de nós, pagadores de impostos, né? Então, assim, quanto maior o risco, mais vai ter que remunerar aquela concessionária e mais imposto a gente vai ter que pagar também. Então... Entendi. Tá ok. Minha gente, o tempo acabou, então eu queria agradecer a Ana Luísa, que veio conversar com a gente aqui no TVJC. E aparentemente aí o tema está voltando, a gente vai ter outras oportunidades para conversar sobre isso. Obrigado. Obrigada, Giovanni. Obrigada. Até a próxima. Você confere TVJC no site do Jornal do Comércio, jconline.com.br, e se quiser também no blog da coluna Pinga Fogo, jc.com.br/Pinga Fogo. Obrigado. Obrigada.